Deus quem ao mestre deu a mão. Trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Prega a palavra e ensina ao teu redor. Mostre tua vida. Meus salve, amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Irmãos, vamos abrir nossos inários e vamos estar entoando o hino de número 52. Hino de número 52. Hino de número 52. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com
Santo Deus eterno, Pai, nós somos gratos, Senhor, por mais um domingo estarmos reunidos com o intuito de ouvir a Tua palavra, Pai. Nós, Senhor, pedimos a Tua presença no nosso meio, que nós possamos ser tocados através do Teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos ouvi-la e possamos buscar, Senhor, cada dia mais praticá-la, Senhor, e sempre lembrar de Seus verdadeiros ensinamentos, Senhor. Nos abençoa durante o decorrer de todo esse culto, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos fazer a leitura no livro de Salmos, capítulo 96. Livro de Salmos, capítulo 96. Tributo à glória e majestade de Deus. Salmos, capítulo 96. Que diz: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: Reina o Senhor, ele firmou o mundo, para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus, e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, fogue no campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. Que essas palavras sejam aplicadas nos nossos corações. Irmãos, vamos entoar mais um hino. Agora o hino de número 145. Refúgio verdadeiro. Hino 145. Seguro estou, não tenho temor do mal, se guardado pela fé em Deus Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado me vem livrar. Sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercava, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida
salvo está do perigo que cercava. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus, meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercava. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Amém. Irmãos, esse é o momento de estarmos confessando ao Senhor nossos pecados, nossas falhas. Então vamos estar no momento de oração silenciosa, onde cada irmão vai estar fazendo a sua oração. E vamos, depois de alguns instantes, eu vou estar quebrando o silêncio e agradecendo a Deus pelos pecados perdoados. Oremos. Santo Deus, Pai, nós continuamos na Tua presença, Pai, te pedindo, Senhor, encarecidamente que tenha misericórdia de nós, Pai, pois nós somos falhos e devemos reconhecer isso todos os dias, Pai. Devemos também reconhecer que nós necessitamos do Senhor e temos que estar sempre buscando cada vez mais a Tua presença, Pai. Então nós te pedimos, Senhor, que Você esteja perdoando os nossos pecados, Senhor, nossas falhas, nos dando força, Senhor, para que possamos buscar nos distanciar de cada falha que tem nos rodeado, de cada pecado que tem constantemente estado perto de nós. Então, te pedimos, Senhor, nos dá força para que possamos nos livrar, Senhor. Nós choramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos entoar mais um hino. Agora o hino de número 108. Hino de número 108. Se paz a mais doce me deres usar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou.
aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu, meu Senhor, obedecer sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde eu vou para sempre morar com reunidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. E continuando, irmãos, vamos estar louvando ao Senhor com mais alguns cânticos. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim. Ele pensava em ti, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimidos por teu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando sua igreja edificando.
multiplicando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Dignas de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Dignas de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Dignas de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Dignas de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder, e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre
sobre a rocha. Não existe vendaval pra destruir. E a família que habita dentro dela, do Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Sua casa edificada sobre a rocha. Não existe vendaval pra destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Amém. Irmão, nesse momento, eu passo a palavra ao nosso reverendo Wellington, que vai estar nos trazendo a mensagem de hoje. A graça e a paz, meus amados irmãos. Queria dizer aos irmãos que a máquina, ela falha, né? E hoje nós não estamos transmitindo pelo YouTube em função de um problemazinho que deu, né? Só no próximo domingo, se Deus quiser. Eu convido a todos a abrirmos a palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 7 a 8. O livro de Gálatas, capítulo 6, verso de 7 a 8. A palavra de Deus nos diz, meus amados irmãos: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Oramos, meus amados irmãos. Maravilhoso Deus, Pai, graças te damos, Santo Deus, porque o Senhor, Pai, é tudo para nós.
Sem ti, Santo Deus, nada somos. Nada podemos fazer se o Senhor, Pai, assim não o determinar. Nos ajuda, Santo Deus, a compreendermos dia após dia a Tua palavra. Nos ajude, Santo Deus, a sermos firmes, a enfrentar as dificuldades que surgem, a quebrar as barreiras e aprendermos a cada dia nos santificarmos. Nos ensina, Pai, a sermos diferentes. No nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra de Deus aqui nos mostra de uma forma bem clara esses dois versos, que na vida você colhe o que planta. Na vida você colhe o que planta. Observe nessa epístola, Paulo estava defendendo a doutrina do verdadeiro evangelho, irmãos. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que nem todas as denominações são denominações bíblicas que têm o ensinamento da palavra de Deus. Nem tudo que se fala de Deus, nem todo culto que se cultua a Deus, quer dizer que é culto a Deus, irmãos. Falsos ensinos foram levados pelos cristãos judaizantes para as igrejas da Galácia. Este ensino consistia em pregar uma salvação associada às obras, unida às obras. Quem eram os judaizantes? Eram judeus cristãos não convertidos, eram judeus do primeiro século, ensinavam aos gentios cristãos que eles deviam seguir as práticas religiosas do judaísmo. O apóstolo Paulo conclui a sua carta aos Gálatas, no capítulo 6, nos ensinando o que significa viver o Evangelho. E como isso muda tanto a forma de vivermos e vermos os outros em volta de nós. Pois não vivemos para nós mesmos, e a palavra de Deus nos mostra isso, mas vivemos para Deus. Nenhum homem pode com sucesso fazer pouco caso de Deus, ou fugir dos seus decretos. A palavra de Deus nos diz, pois tudo que o homem semeia, isso também ceifará. E é a imutável lei da vida. Imutável, irmãos. Quer dizer que não muda. É o decreto decretivo de Deus. Deus decretou. Assim é a vida. Observe, meus amados irmãos, o que está escrito no livro dos Gálatas sobre o semear. E aqui nós estamos semeando. Essa é a grande verdade. A cada dia estamos produzindo. E aí o verso 7 nos diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semeia, isto também ceifará. Então, quando cremos no Evangelho e cremos que somos salvos apenas pela fé, e há uma necessidade de analisarmos isso com calma, que a salvação é apenas pela fé, pela graça de Deus, através de Jesus Cristo. Foi a melhor coisa que aconteceu na vida do povo de Deus, essa notícia. Essas boas novas que veio do céu. Então o povo sendo transformado pela palavra de Deus. Então, quem transforma e quem salva não é o homem, não são as obras, mas é Deus, irmãos. Quando abrimos a palavra de Deus em Efésios, capítulo 2, versículo 8,
porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé não é sua, a fé não é minha, a fé não é nossa, a fé é um presente de Deus. Ele abre os nossos corações e coloca a tua palavra e nos ensina a sermos cristãos. Meus amados irmãos, sem o Evangelho, nós somos pessoas egoístas. Sem o Evangelho, nós não somos pessoas humildes. Nos comparamos a um povo sem Deus. Sem o Evangelho, vivemos como no tempo em que a carta de 2 Timóteo 3, de 2 a 4, descreve, onde as pessoas são egoístas, avarentos, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, caluniadores, sem domínio de si. A palavra de Deus nos diz cruéis, inimigo do bem, e assim por diante, irmãos. Esses são os princípios vividos pelos não convertidos. Mas vejam, mas quando abraçamos o Evangelho e quando vivemos do Evangelho, então somos transformados. Quando recebemos nossa vida em Cristo, então não resta nenhum orgulho. Não há nada, irmãos, que nos atrapalhe, porque estamos sendo transformados pela palavra de Deus. E eu tenho um exemplo aqui muito forte, que eu vou ler, irmãos. Está lá em Lucas, capítulo 15, onde a palavra de Deus nos diz no verso 17 a 19, e que é conhecida pela igreja, é conhecida pelos amados irmãos, a parábola do pródigo, onde o versículo 17 a 19 nos diz, veja, irmãos, o que é uma transformação. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Irmãos, isso é algo transformador, impactante. Aquele que não servia a Deus, aquele que não reconhecia a Deus, agora está reconhecendo diante da situação em que ele está vivendo. Ele conseguiu enxergar que o Evangelho é a pureza, que o Evangelho é a melhor coisa que tinha acontecido na vida dele, que ele tinha abandonado. Agora ele estava sofrendo e reconhecendo o amor de Deus, o amor do Pai e a falta que ele estava sentindo. Assim é um homem sem Deus. Ele está desamparado. A Bíblia diz que ele caindo em si, esse cair em si, irmãos, é o Espírito Santo trabalhando, é a ação do Espírito Santo na vida do pródigo. Meus amados irmãos, como está escrito em Gálatas, aqui no capítulo 2, do verso 19 a 20, a palavra de Deus nos mostra, nos exorta, quando diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos mostra quando Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu
quem vive, mas Cristo vive em mim. E se pelo seu Espírito Santo é Cristo quem vive em mim, então eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. O Evangelho, ele tem esse poder de transformar a vida das pessoas através da fé. Então a palavra de Deus nos diz de uma forma clara, só o Evangelho nos deixa humildes. Vivendo do Evangelho e crendo que o velho homem, o velho eu está morto em Cristo. E que não sou mais eu que vive, mas Cristo que vive em mim. Isso mostra que somos salvos apenas pela graça de Deus. E esta graça de Deus é essa fé que Ele colocou em nossos corações para servi-lo, para honrá-lo, para glorificá-lo. E só o Evangelho, irmãos, tem esse poder. Eu não tenho, os homens não têm, mas a palavra de Deus tem. Essa que nós estamos meditando agora pode modificar a sua vida, a minha vida. Já que somos salvos apenas pela graça e apenas em Cristo, nós não só teremos uma visão diferente de nós mesmos, mas teremos uma visão diferente dos outros, porque aquilo que eu recebi do Senhor é real, transformou o meu viver. Eu preciso compartilhar com os outros, precisamos compartilhar, irmãos. O Evangelho é a única esperança para o homem. Por isso, Paulo diz, Cristo vive em mim. Quando ele diz, Cristo vive em mim, ele está dizendo, o Evangelho vive em mim. Você está vivendo o Evangelho? Você vive esse Evangelho? Você pode falar, Cristo vive em mim? Meus amados irmãos, há uma diferença muito grande entre o viver da carne pecaminosa e o viver do Evangelho. Há uma diferença muito grande entre o semear para a carne e o semear para o Espírito. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Há consequências, mas há consequências sérias. Para continuar vivendo uma vida egoísta, cheia de pecado. Quando a Bíblia fala sobre o semear para a carne, em Gálatas 6, isso significa que você não está vivendo do Evangelho. Você não está vivendo uma vida transformada, mas você ainda está em seus pecados. Em seus pecados você não pode servir a Deus. Você não pode servir a igreja. A palavra de Deus nos diz em Isaías 59, verso de 1 a 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Irmãos, isso é uma proclamação maravilhosa. Mas o verso 2 vem um alerta. O verso 2, irmãos, vem um alerta. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Se abraçamos, irmãos, o pecado, se abraçamos os nossos desejos carnais, nos distanciamos de Deus. Deixamos de aprender pelo Espírito. O semear para a carne é andar na carne e seguir os desejos da carne. Então, em Gálatas 5, de 19 a 21, somos instruídos sobre exatamente o que significa essas obras da carne. E Paulo a descreveu para nos conceder a graça do discernimento dado pela palavra de Deus. Quando a palavra de Deus nos diz no verso 19 em diante, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias,
inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Veja o alerta agora, irmãos. A respeito da quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Lembre-se que na cruz, ao lado do Senhor Jesus, no momento da morte, tinha 2 malfeitores. Um que está à esquerda olha para o Senhor Jesus e diz: se tu és filho de Deus, arranca-te daí, salva-te a ti e a nós. O que está à direita olha para o que está à esquerda e diz: fala como um doido. Este homem nada fez para merecer isso. Ele olha para o Senhor Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres na glória. Um teve a chance de reconhecer Jesus como o Salvador da tua vida, enquanto o outro não teve essa chance porque queria apenas ser livrado daquela penalidade da morte. Meus amados irmãos, isso é muito forte o que Paulo aplica aqui para a igreja. Do Senhor Jesus. Ele diz: você não herdará o reino de Deus, você não receberá a vida eterna com Deus, porque se você continuar vivendo nestes pecados, isso significa que você não é convertido. Então precisamos, irmãos, agradecer a Deus pela tua palavra em nossos corações. Observe as obras da carne. Observe, irmãos, que essas obras nos afastam de Deus. Observe agora que praticar as obras da carne é viver na natureza pecaminosa. E Paulo dá esse alerta em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Quando ele simplesmente diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então aquele que está em Cristo é nova criatura. Meus amados irmãos, em outras palavras, não há arrependimento, não há verdadeira mudança com este tipo de vida, não há um real voltar para Cristo e assim não há perdão em Cristo. Se eu viver na prática dos meus desejos pecaminosos. Meus amados irmãos, eles não têm parte com Deus, porque não deixaram os caminhos da carne, não estão vivendo a vida cheia do Evangelho. Então aquele que semeia para a carne vai colher corrupção, suas obras vão te descobrir e você não terá desculpa. Vejam, há uma outra forma de semear. E essa é a forma que precisamos parar para analisar. Aqui não está sendo, irmãos, mais um sermão. Não permita que essa palavra seja mais uma palavra, mas que essa palavra seja um alerta para um novo viver, para um reviver, para levantarmos do sono daquilo que nós estamos dormindo. Há uma outra forma de semear, irmãos. O semear para o Espírito. A igreja, ela precisa aprender isso. Quando recebemos o Evangelho, quando cremos em Cristo, somos então regenerados pelo sangue de Cristo e pelo Espírito Santo. Então o nosso pecado são perdoados por Deus, pela graça, e nossas vidas são feitas novas e separadas como membro de Cristo, para que mais e mais nos tornamos mortos para o pecado e vivamos vidas santas sem culpa.
E esta palavra pode fazer isso com você, deixar você sem culpa. Ao crescermos nesta vida, vamos crescer no Espírito Santo. E Gálatas, no capítulo 6, nos diz: iremos também semear para o Espírito. E o que então significa semear para o Espírito? Meus amados irmãos, é produzir os frutos do Espírito, é crescer em amor e alegria e paz, longanimidade e benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se dominar, vencer as tentações. A palavra de Deus diz, irmãos, que a tentação não é pecado. O pecado, irmãos, é cedermos às tentações. E produzindo os frutos do Espírito, vamos também viver no Espírito. A vida cheia do Espírito é uma vida a ser compartilhada, é uma vida a ser vivida entre irmãos. E nós precisamos abraçar, irmãos, porque o Evangelho, ele veio para transformar a tua vida, ele veio para transformar a minha vida, a tua família, as nossas famílias. E Jesus veio trazendo a tua palavra, palavra essa que os homens não reconheceram. Meus amados irmãos, a palavra de Deus é algo maravilhoso em todo o contexto da nossa vida, mas nós precisamos analisar qual é a pedra que está edificando as nossas vidas. Que tipo de evangelho que estamos servindo, irmãos? Porque a palavra de Deus nos diz que havia um grupo de pessoas que achavam que servia a Deus, quando na verdade não servia a Deus. Quando Jesus simplesmente, diante dos judeus, ali em João 8, no capítulo 32, quando ele diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Os judeus responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Eles questionam ao Senhor Jesus, dizendo que eles tinham como pai o pai da fé, eles tinham uma bandeira. Só que eles tinham esquecido que eles serviam apenas de aparência, apenas com os lábios. O seu coração estava longe de servir ao Deus de Abraão. E Jesus responde. Jesus, no verso 34, diz: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. E aí Jesus diz: vocês não estão livres, porque vocês têm como Abraão como pai. Porque vocês são escravos dos seus próprios pecados. Então é isso, irmãos. Eu não posso deixar que o pecado domine a minha vida, destrua a minha vida. Eu preciso vencer os meus erros. Eu preciso corrigir. E aí Jesus responde, mais uma vez, aos judeus. No verso 37 ele diz: bem sei que sois descendente de Abraão. Vocês são descendentes de Abraão, é verdade. Contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eles estavam errados ou não, irmãos? Eles estavam, irmãos, servindo um Deus morto. Eles eram apenas religiosos. Eles não tinham conhecimento de Deus. Vejo, irmãos, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. Aquele ladrão que estava à direita do Senhor. O Senhor Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meus amados irmãos, quando semeamos para o Espírito, não estamos semeando para nós mesmos.
Não estamos olhando para as pessoas para ver o quanto podemos tirar delas, para investir o nosso tempo no relacionamento. Irmãos, estamos simplesmente vivendo a nova vida que está em Cristo. Nós servimos aos outros e levamos suas cargas porque amamos a Cristo. E porque amamos a Cristo, amamos o nosso próximo também. Irmãos, há uma passagem excepcional, maravilhosa, contraditória para os ensinamentos de hoje, que está lá em Lucas 10, onde a palavra de Deus nos mostra. Lucas 10, versículo de 30 a 34. Aonde a palavra de Deus nos diz: Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote, veja bem, viu? Descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Outro que servia a casa de Deus. Certo samaritano que descia ao seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e o colocando sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Irmãos, essa é uma forma de Jesus mostrar o quanto os fariseus estavam errados. Quantos? A forma da sua religiosidade estava errada. Meus amados irmãos, se tiramos os olhos de Cristo, perdemos de vista quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui. Nos tornamos pessoas naturais. Se tirarmos os nossos olhos de Cristo, isso é sério. Você sabe por quê? No momento daquela tempestade, em que os discípulos tiveram medo que estava se aproximando uma pessoa, e que Pedro disse: quem vem aí? E que Jesus disse: sou eu. E aí Pedro disse: tu és. Então peça, se tu és Jesus, que autorize que eu possa ir ao seu encontro. E Jesus simplesmente disse: venha. Mas Pedro não estava indo. Ele foi. Porque ele começou a afundar. Porque ele tirou os olhos de Cristo. Então a Bíblia nos encoraja. Não nos cansemos. Lembre-se do Evangelho. Lembre-se de quem você é em Cristo. E lembre-se para que você está aqui. Irmãos, nós estamos aqui para servir ao Senhor. E só iremos servir ao Senhor se servirmos uns aos outros. Sermos irmãos de verdade. Meus amados irmãos, você não está fazendo isso para os outros, mas está vivendo para Deus. Você está semeando o Espírito. E então, prossiga. E enquanto você tiver a oportunidade, faça o bem a todos, mas principalmente aos da fé. Principalmente aos da família da fé. Está aqui em Gálatas 6, do versículo 10.
onde a palavra de Deus nos diz de uma forma maravilhosa. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Meus amados irmãos, onde quer que você tenha oportunidade, viva a graça que é sua em Cristo Jesus. E então prossiga e viva o amor, e a alegria, e a paz, e a longanimidade, benignidade e bondade ao compartilhar o amor de Cristo para com os outros. Nós estamos aqui para compartilharmos este amor, irmãos. Isso é difícil. Precisamos matar o nosso eu, renunciar ao nosso eu, para vivermos para Cristo. Meus amados irmãos, devemos orar mais pela graça de Deus e pelo seu Espírito Santo. E ao orarmos, nós faremos o máximo para usarmos de toda a oportunidade para crescer no Santo Espírito, pelo meio da graça, pela leitura da palavra de Deus, pela leitura das Escrituras. Uma das coisas que nós temos abandonado esses dias, irmãos, é a palavra de Deus. Pouco tem se lido a palavra de Deus. Meus amados irmãos, neste contexto, nós semeamos não apenas as nossas orações e os nossos atos de serviço, mas também semeamos os dons que Deus tem nos dado. Em Gálatas 6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Aquele que está sendo instruído. Paulo esperava que os Gálatas, de fato, todos os cristãos fossem instruídos, fossem doutrinados por um professor ou por um pastor. É isso que fazemos na igreja. Somos doutrinados pela palavra de Deus, dia após dia, irmãos. Precisamos doutrinar os nossos filhos, doutrinar as pessoas que gostamos. Precisamos falar do Evangelho. Doutrinar, irmãos, é falar as boas novas, é falar da importância da palavra de Deus, porque sem Deus nada podemos fazer. Porque, nesta maneira, o ministério do Evangelho continua. Cada um de nós vai crescer no Evangelho da graça e vai semear para o Espírito. E quando semeamos desta maneira, nós também ceifaremos. E este é o propósito, irmãos, de colhermos o melhor. Aonde aquela palavra que está escrita, meus amados irmãos, no Evangelho de João, ou melhor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Quando ele diz assim: quando ele fala de uma forma maravilhosa: venham benditos para o reino do meu Pai. Este é o nosso propósito, irmãos, de pregarmos o Evangelho. Precisamos estar aprovados diante de Deus. E eu quero concluir dizendo: de Deus não se zomba. A palavra que foi traduzida para zombar é levantar o nariz, ser orgulhoso. Nenhum homem pode, com sucesso, fazer pouco caso de Deus ou fugir dos seus decretos, pois tudo que o homem semeia, isto também ceifará. Tudo na vida vai exatamente de acordo com o que está escrito na palavra de Deus.
não há exceções. Esta é a lei da vida que afeta todos nós, seja um crente ou um não crente. Você colherá o que você semeia. Toda a corrupção que está no mundo vem dos desejos humanos. E 2 Pedro 1,4 nos diz, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis comparticipantes da natureza divina, livrando-os da corrupção, das paixões que há no mundo. Tiago também dá a sua receita para nós. No capítulo 4, verso 1. Ele pergunta, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Efésios 4, de 17 a 19, nos diz, isto, portanto, digo no Senhor e testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez, cometendo toda sorte de impureza. E Gálatas 5:1 nos diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Agora nós somos livres. Estamos livres no Senhor Jesus. O Senhor nos libertou do império das trevas. O Senhor resgatou para nós a comunhão que nós tínhamos perdido no Éden, no jardim do Éden. E agora, irmãos, somos uma família em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe. No nome do Senhor Jesus. Amém. Oramos, irmãos. Amado Deus, grandioso Pai, nesse exato momento, Santo Deus, queremos te agradecer. Cada irmão que conseguiu participar deste culto. Queremos interceder por aqueles que lutaram e não conseguiram, mas que depois eles terão a oportunidade de ver a reprise no YouTube. Nos prepara, Santo Deus, para mais uma semana, semanas de desafios, que derrama, Santo Deus, a tua bênção sobre todo o povo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu passo a palavra ao nosso diácono, Mateus. Estamos encerrando mais um culto, irmãos, e como o pastor na sua oração ele frisou, alguns irmãos, os que não conseguiram assistir, nós sempre ao final dos cultos nós gravamos ele e colocamos no YouTube. Então vai estar lá para quem não conseguiu assistir todo, vai estar no YouTube, a gente vai disponibilizar. E vamos durante a semana corrigir alguns erros para que próximo domingo possamos transmitir por lá pelo YouTube, pois pelo YouTube nós conseguimos um alcance maior de pessoas para assistir, pois é bem mais fácil assistir. Então vamos encerrar louvando mais uma música. Ao único que é digno de receber
conceder a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Que o Senhor nos veja E nos guarde quando estivermos separados uns dos outros. Boa noite e até o próximo domingo.